Oi, pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Cleverson Gomes, eu sou terapeuta ocupacional e hoje a gente vai para mais um vídeo de capacitação relacionado à saúde. Nossa temática de hoje é sobre vigilância em saúde, tá bem? Então a gente vai para a introdução à vigilância, né? Então, como história que a gente tem o conceito inicial de vigilância em saúde, ele se relacionava com o conceito de saúde e doença presente em cada época e lugar, as práticas de atenção dos doentes e aos mecanismos adotados para tentar impedir a disseminação de doenças. Com o desenvolvimento das investigações no campo das doenças infecciosas e no advento da bacteriologia, esse advento eles resultaram no aparecimento de novas e mais eficazes medidas de controle dessas doenças. Então surge na saúde pública o conceito de vigilância, que era até então limitado à função de observar contatos dos pacientes atingidos pelas denominadas doenças pestilenciais, né? Então a gente focava a vigilância em monitorar os contatos, né? O paciente é colocado como positivo em relação a essas doenças, então a gente monitorava as pessoas que tiveram contato com aquele paciente. A partir da década de 50, o conceito de vigilância ele vem sendo modificado, atingindo um cenário mais amplo no campo da saúde. Então, resumidamente, a gente tem como vigilância em saúde como um acompanhamento sistemático de eventos adversos à saúde na comunidade. Então, no campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e ao mecanismo adotado para a prevenção de doença. Então a gente amplia, né? A gente o foco era só foco na doença, agora a gente está falando de atenção e promoção da saúde. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo de saúde e doença, condições de vida e situação de saúde dessas populações, processo de trabalho e ambiente e saúde. Então, dessa forma, com essa ampla guia de ações, né, e de contextos que a vigilância trabalha, a vigilância e saúde encontra-se distribuídos em alguns pontos. Então, vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a vigilância sanitária e a vigilância de agravos relacionados ao trabalho, que é focado na saúde do trabalhador, tá bem? Então, a gente vai falar agora sobre a vigilância epidemiológica. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. No âmbito hospitalar, a vigilância epidemiológica realiza monitoramento de casos hospitalizados por doenças e agravos prioritários para o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, né, o CNVS, através da notificação compulsória. Então, a vigilância epidemiológica ela proporciona colocar em evidência, colocar em conhecimento a detecção ou a prevenção de qualquer mudança de fatores no processo de saúde e doença da comunidade, né, dos condicionantes de saúde, seja individual ou seja coletivo, comunitário, né, no território. E esse conhecimento, né, colocar à luz as condições, ele tem como objetivo recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dessas doenças e dos agravos que essas doenças podem trazer na população também. A gente precisa entender quais são as ferramentas que a vigilância utiliza para que ela tenha conhecimento de que naquele hospital, naquele território, estão ocorrendo certas doenças, certos casos de tais doenças também. Um desses ferramentas é a notificação compulsória que a gente destacou aqui no nosso slide. Então, o que é a notificação compulsória? Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde público descrito nas portarias e resoluções específicas, podendo ser imediata ou semanal, de acordo com cada agravo, né? A gente vai ver no final dessa apresentação que a gente tem uma lista de agravos e quais são a forma, né, a resolução que você deve notificar esses agravos. Se uma notificação imediata, nas próximas 24 horas, ou uma notificação que pode ser notificada até uma semana depois da identificação desse caso ou da suspeita do caso, tá bem?
Algumas observações sobre notificação que a gente tem que estar bem atento, nós profissionais de saúde ou gestores precisamos estar bem atentos. Não espere para a confirmação laboratorial para realizar a notificação. Isso quer dizer que a gente pode perder uma oportunidade de intervir de maneira mais eficaz naquele processo de doença. A simples suspeita, quando você tem a simples suspeita, ela já pode ser notificada, também suspeita ou evento. A notificação precisa ser sigilosa. A gente só pode divulgar fora do âmbito médico hospitalar em caso de risco para a comunidade, respeitando-se o direito do anonimato dos cidadãos. Então, a gente notifica os eventos ou doenças de maneira sigilosas, e aí, se for um evento ou doença que coloca em risco a vida comunitária, aí sim a gente divulga que foi notificado, que está suspeito ou confirmado o caso de tal doença naquela região, mas sempre sem revelar o nome da pessoa que está sendo notificada, tá bem? O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos. Isso configura-se o que se denomina notificação negativa, que funciona como um indicador de eficiência do sistema de informação. Então, mesmo eu não tendo nenhum caso daquela lista de doenças, eu preciso notificar que eu não tive nenhum caso, suspeita ou evento naquela lista. Isso quer dizer que eu, como gestor, estou prestando atenção, estou de olho, né? A minha equipe está de olho naquelas doenças que precisam ser notificadas. Isso também é uma forma de a gente criar dados para a gente entender que as pessoas estão de olho naquilo e também que os nossos sistemas de informação estão funcionando de maneira adequada. Então, é muito importante que a gente também notifique, faça a notificação negativa de que não houve eventos de agravos à saúde. E por que eu devo notificar, né? Primeiro, produção de dados em saúde. A informação é um produto obtido a partir de determinadas combinações e interpretações dos dados. Para eu ter dados, eu preciso produzi-los. E fazer a notificação é uma forma de produzir dados. Essa informação possibilita o conhecimento, a avaliação e o juízo sobre determinada situação, sendo um importante recurso para subsidiar o processo de planejamento, tomada de decisão, execução e avaliação das ações desencadeadas. Então, a notificação compulsória, ela, para além de um processo administrativo obrigatório, ela também é um processo de gestão de dados. Então, a gente tem aqui uma situação em saúde, a gente vai fazer uma avaliação dessa situação, e a partir dessa situação a gente tem vários caminhos que a gente toma. A gente produz os dados, né? A gente observa, produz os dados, preenchendo a notificação, preenchendo as fichas de informação focadas nos dados importantes para o prontuário do paciente. A gente produz, a partir dos dados, as informações, que é a forma que eu interpreto aqueles dados. A gente produz conhecimento a partir disso. E aí, a partir desse conhecimento, eu tenho as tomadas de decisão e as ações para aquela condição ou evento em saúde. E quando a notificação ela será importante? Por que ela será importante? Para planejamento dos serviços de saúde, então, medicamentos, exames, profissionais que eu preciso realocar, insumo, tudo isso eu posso embasar, todas essas decisões eu posso embasar a partir dos dados de notificação. Verificação de mudanças do perfil da doença, então se essa doença está atingindo mais idosos, pessoas mais novas, trabalhadores, pessoas que estão em escola, e aí o caso do Covid é muito importante, onde a gente notificava o caso do Covid, a partir do perfil epidemiológico, a gente sabia qual era o perfil do Covid-19 no território brasileiro. A gente promove campanhas educativas para os grupos prioritários e a gente também avalia a eficácia de tratamento. A partir da notificação de evento adverso, por exemplo, da vacina, a gente monitorava e avaliava a eficácia dessa vacina na população brasileira. A gente vem, então, para aquela lista que eu falei para vocês, né, nacional de notificação compulsória. Né? É uma lista que tem vários agravos, várias doenças ou eventos em saúde para serem notificadas. E aí, junto, a gente tem a periodicidade dessas notificações. Então, a gente tem vários acidentes de trabalho, a gente tem dengue, agravo de dengue, morte em gestantes. A gente também tem não só doenças, mas eventos em saúde, como violência doméstica, tentativa de autoextermínio, né, tentativa de suicídio, violência sexual. Tudo isso são eventos em saúde que precisam ser notificados e cada notificação, cada evento em saúde tem uma periodicidade para a notificação. Seja ela uma notificação imediata, dentro das próximas 24 horas, ou uma notificação semanal.
Eu trouxe aqui um exemplo de ficha de notificação, né? A gente tem aqui uma ficha de investigação de doença em temáticas, febris, como sarampo e rubéola, e a gente tem essa ficha de notificação, né? Que já vem com o nome aí, das doenças dentro desse grupo. E é muito importante, gente, que a gente sempre preencha o máximo de informação que esteja disponível para o profissional de saúde, para o gestor, para a equipe de vigilância consiga acompanhar de maneira adequada esse processo de doença, esse evento em saúde também. Então, notificar qual é a doença, o nome do paciente, sexo, raça, essas são informações que geralmente são ignoradas nas fichas, número da carta do SUS, qual é o município de residência, quando aconteceu os primeiros sinais daquela doença, quando aconteceu aquele evento, é muito importante que a gente recolha o máximo de informação para que a equipe de vigilância acompanhe de maneira adequada aquele caso. E, como eu falei, a gente não precisa ter a confirmação laboratorial de uma doença para que eu notifique. Mas é muito importante que eu finalize a notificação quando posteriormente sair o resultado daquele caso que eu estava investigando. Também. Então, se for negativo, eu coloco negativo. Se for positivo laboratorialmente, eu coloco como positivo laboratorial. Se for positivo por sinais clínicos epidemiológicos, eu coloco que foi positivo por tais motivos também. Então, é preciso que eu também atualize a situação daquele caso na notificação. E aí a gente vai falar um pouco sobre o calendário epidemiológico, que é a forma que a vigilância se identifica em relação ao tempo para identificação, para criação de boletins epidemiológicos também. Então, o que é o calendário epidemiológico? É a divisão de 365 dias do ano em 52 ou 53 semanas epidemiológicas. Tá bem? Quando a gente fala de semana epidemiológica, é um período de tempo padrão para agrupar mortes ou outros eventos epidemiológicos. Então, quando eu faço um boletim epidemiológico, eu coloco semana padrão 1, semana epidemiológica 1. Aconteceu tantas mortes por tal doença. A gente faz isso muito no Covid, né? Em tal semana epidemiológica, aconteceu tantas mortes por Covid. Com isso, é possível, por exemplo, eu comparar diretamente os eventos epidemiológicos que ocorrem em um determinado ano ou parte do ano, ou semana epidemiológica, eu comparo as semanas entre si, facilitando também a comparação entre países. Né? Então, essa é uma linguagem universalizada. O calendário epidemiológico ele é universalizado. As semanas epidemiológicas começam no domingo, indo até o sábado seguinte. A primeira semana epidemiológica do ano, por definição, termina no primeiro sábado de janeiro, com a condição de que se cubra pelo menos 4 dias no mês de janeiro, alguns dos primeiros 4 dias de janeiro, mesmo que com isso comece em dezembro do ano anterior. Então, eu trouxe algumas referências muito importantes para que vocês possam aprofundar esse assunto. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, vocês podem me escrever aqui na caixa de comentários ou por e-mail também. Eu queria muito agradecer vocês pela atenção. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Vamos disseminar esse conhecimento para todos os profissionais de saúde. E até o próximo vídeo, então. Tá, pessoal? Tchau, tchau. Muito obrigado.